Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Angela de Santana, muito prazer. E o caso criminal que eu trago aqui hoje é de um homem, um cara chamado John Wayne Gacy, um serial killer, um dos mais terríveis da história criminal americana. O John Wayne, ele assassinou 33 jovens garotos, adolescentes, sabe? Entre 14 até 20 anos. Sem dó, sem piedade. Ele torturava esses garotos. Ele estuprava esses garotos numa perversidade muito grande. Ele se vestia de palhaço para atrair as vítimas dele e para se dar bem com a comunidade. O Joe Wayne Gacy, ele foi executado em 10 de março de 1994. Mas antes de eu entrar no detalhe desse crime horroroso, desses crimes, eu gostaria de convidar você que está aí assistindo, que já voltou, já assistiu várias vezes o canal e ainda não se inscreveu, que se inscreva e que você deixe o seu joinha, que compartilhe. E gostaria também de combinar com você que deixasse o seu oi aí para mim, para eu saber de onde você está me assistindo. Se você é de Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, a Grande São Paulo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, João Pessoa, Paraíba, de onde for que você estiver vendo, me deixa um oi aí. Por exemplo, oi mineiro. Eu sou de Minas Gerais. O meu oi é oi, tá bom? Na maioria, em algumas regiões do estado de Minas Gerais. Então, é isso, gente. Vamos lá para o vídeo. Mas o, esse caso ele é extremamente doloroso, ele é extremamente brutal, sabe? O Joe Wayne Gacy, ele nasceu no dia 17 de março de 1942. Ele nasceu na cidade de Chicago, no estado de Illinois. E o pai dele, o Joe Stanley Gacy, e a mãe dele, Marion Elaine Hobson, os dois tiveram dois filhos. E eles moravam na cidade de Norwood Park Township. E nesse lugar, o Joe cresceu. O pai dele tinha uma desavença muito grande com o Joe Wayne. Ele não gostava, ele
menosprezava o John Wayne. Ele comparava o John Wayne com a irmã dele, desfavorecendo sempre o Joe. E além disso, o pai dele era violento com ele. Não só com ele, mas com toda a família. Viu? Tanto verbalmente como fisicamente. Então, ele era alcoólatra. E quando ele bebia, ele se tornava mais irado do que nunca. Então, ele batia no Joe. Sabe, o Joe apanhava muito do pai. Então, ele tinha, assim, um medo do pai dele muito grande, porque ele nunca estava à altura que o pai dele queria. O pai dele achava ele afeminado, que ele não tinha traços masculinos fortes. Então, o John vivia na expectativa de agradar o pai dele em algo. O Joe formou, sabe, o ensino médio, e ele, quando na adolescência, saiu de casa. Ele foi para uma cidade chamada Waterloo, no estado de Iowa. Então, lá ele começou a se envolver com meninos, garotos, sabe? E teve duas denúncias de dois garotos que ele tinha agredido. Então, todos no sentido sexual. Ele foi preso, ficou preso algum tempo, sabe? Depois ele foi solto. E quando foi uma época, ele agrediu um menino sexualmente, sabe? Ele violou o garoto. E aí, mais tarde, ele também tentou agredir sexualmente um garoto de 15 anos chamado Donald Hirose. O Donald, ele era uma pessoa muito simpática, é, ele era carismático, sabia induzir as pessoas a fazer o que ele bem quisesse. E com os adolescentes não é necessário ter muitos dotes para passá-los para trás, né? Principalmente as crianças, um garoto de 15 anos de idade, como o Donald. Ele atraiu esse menino, esse garoto, para casa dele, lá em Waterloo. E ele agrediu esse garoto sexualmente, sabe? E ficou por isso mesmo. Passados 2 anos, o Donald contou para o pai dele, que era um parlamentar na época de 1962. Então, ele foi preso, e quando ele foi preso, o outro menino que ele tinha
agredido, tentado agredi-lo sexualmente, também denunciou. Então ele foi preso, condenado, sentenciado a 10 anos de cadeia. Então ele foi para cumprir a pena dele, mas acontece que ele não cumpriu os 10 anos. Ele, com 18 meses, ele teve a liberdade dele condicional concedida por bom comportamento, porque na prisão ele começou a cuidar da cozinha. Então ele cozinhava muito bem, e aí ele agradou todos, gregos e troianos ali dentro da cozinha, sabe? E ele obedecia às regras, sabe? Então ele conseguiu uma condicional com 18 meses de encarceramento. E aí ele resolveu ir para Chicago, voltar para Chicago. E aí ele conheceu a primeira esposa dele, a Marilyn. O pai da Marilyn era proprietário de um restaurante, de uma franquia chamada KFC, muito famosa aqui nos Estados Unidos, em todos os estados, praticamente todas as cidades nos Estados Unidos têm esse restaurante de asinha, de frango. Não tem muita coisa gostosa nesse restaurante. Então, ele, depois de casados, ele passou a ser o gerente desse restaurante. E ele havia formado, feito college, né, feito faculdade, ele fez para administração de empresas. E o Joe Wayne Gacy, ele era bom nos negócios. Mas ele e o sogro também não se davam muito bem. O Joe falava que o sogro dele era meio parecido com o pai dele, sabe? Então eles não se davam bem. Os 2 primeiros anos do casamento foram os melhores, que ele se sentiu bem, se sentiu feliz. Eles tiveram as crianças, né? E ele estava realizado. Então, com 5 anos, em 1969, ele e a Marilyn se divorciaram. O pai dele, o Joe Stanley, faleceu. O Joe, ele via no pai dele a desaprovação dos sentimentos que ele tinha ali dentro dele, reprimidos, os sentimentos cruéis de morte, de tortura, de assassinato. Ele reprimia isso tudo lá dentro porque ele não queria que o pai dele passasse mais vergonha como ele passou quando ele foi condenado em Waterloo por pederastia. Ele se sentiu liberto. Ele liberou a tortura, o assassinato, a pederastia que existia nele. Então, em 1969, quando ele se divorciou e o pai dele faleceu, ele se sentiu livre para cometer os mais atrozes assassinatos contra os jovens indefesos daquela cidade de Nauru. Ele tinha, assim, total liberdade para fazer o que ele planejava, porque depois que ele se separou
da Maryland. Ele se ingressou no mundo do negócio e foi muito sucedido, muito bem sucedido. Ele se ingressou na comunidade, sabe, e conseguiu se aproximar do grupo, das organizações da cidade que tomava conta da parte da caridade, sabe, que atendia as pessoas, ajudava as pessoas com o que fosse necessário. Por exemplo, precisava de uma pessoa para cuidar do quintal, precisava de uma pessoa para fazer uma pintura, sabe? Ele estava ali, sabe, fazendo parte. Ele ficou tão bom nisso, mas tão bom, que ele se tornou o presidente dessa organização da JCs, sabe? Então, ele tomava conta dessa parte da caridade. Então, ele tinha o palhaço Pogo, que ele criou esse palhaço, e todas as brincadeiras e todas as mágicas desse palhaço foram criadas por ele. Então, ele levava esse palhaço para essa organização, para eventos, de todos os eventos que estivesse na cidade, que ele fosse convidado, ele levava o palhaço, fogo, e nas festas infantis. Então, ali a comunidade inteira conhecia o, o Joe Wayne Gacy. Ficou tão querido, sabe, tão popular na comunidade, entrou para a política. Ele se filiou ao Partido Democrata, sabe, e fez amizade, se aproximou de pessoas poderosas. Ele gostava disso, de estar com o poder, sabe? Ele tinha uma empresa de construção, de reformas, chamada PDM. Então, essa construtora estava indo muito bem. A vida dele, ele não tinha problema com dinheiro, sabe? Ele se realizou muito bem profissionalmente. E então ele era o tipo do cidadão, sabe, envolvido com a comunidade, envolvido com a igreja, amigos muitos na cidade. Ele fazia festas na casa dele, assim, para convidar quase a cidade inteira. As festas eram regadas muito churrasco, muita bebida, muita festa, muita alegria. Ele fazia para quase a comunidade inteira. Era festa de arromba. Então, todos tinham o maior carinho, o maior respeito pela pessoa do John Wayne Gacy. Qualquer coisa daquela cidade que precisasse de uma reforma, que precisasse de alguém para ajudar, era o presidente Joe Wayne Gacy, que estava na boca de todo mundo. O Joe ajuda, o Joe faz, procura o Joe. Ele tinha várias fotos, sempre muitas poses com a esposa do presidente Carter. Era presidente dos Estados Unidos da época. Para vocês verem que a escalada dele já estava num ponto assim altíssimo, né? Então, o que ninguém imaginava é que ele levava uma vida dupla. Durante o dia, ele era essa pessoa
que eu acabei de falar. Essa pessoa iluminada, essa pessoa do bem, essa pessoa feliz, essa pessoa que irradiava, brilhava para todo mundo, distribuía alegria para todos com o palhaço Pogo, sabe? E à noite ele era um assassino torturador, estrupador, feroz, que não matava os meninos na mesma hora. Eles ficavam horas e horas e horas e horas sofrendo até morrer. Para ele era muito fácil conseguir esses garotos. Ou ele conseguia com o Palhaço Paul, ele tinha a maneira de atrair a garoto para casa dele, porque todos eles foram assassinados na casa dele e enterrados na casa dele. 33 corpos foram tirados de dentro da casa dele. Ele sempre, a primeira coisa que ele fazia era o truque de mágica. Ele usava uma algema. Então ele tentava se algemar, punha as mãos para trás, sabe, para se algemar, e, e pedia ao garoto para fazer com ele a mesma coisa. O truque da mágica. Depois que ele colocava a algema, ele começava a tortura. Ele obrigava o garoto a fazer sexo oral. Depois ele estrupava, ele torturava. Muitas vezes ele enchia a banheira da casa dele de água e pegava o garoto algemado e mergulhava a cabeça dele até o ponto dele não aguentar mais. Ele retirava a cabeça e ia fazendo isso, colocava novamente. Quando a pessoa estava a um ponto de morrer, ele retirava a cabeça, a pessoa respirava, ele afundava a cabeça, ele ia afogando a pessoa assim até a pessoa morrer. Ele tinha também uma cadeira, sabe, que era usada há milhares de anos atrás para as sentenças de morte, onde o condenado sentava nela e ela tem um assento que abre e fecha no pescoço da pessoa e tem uma manivela que vai rodando e de acordo com quantas vezes você vai rodando, ela vai apertando o pescoço, apertando, e aos poucos, até a pessoa morrer. Então, ele era meticuloso com as torturas, sabe? Ele, depois do garoto algemado, ele muitas vezes ele algemava as mãos junto com o tornozelo e ele violava o garoto com objetos estranhos, com o que ele tivesse, com pedaço de pau, com garrafas, sabe? Até o garoto, alternando até o garoto morrer. A maldade dele não tinha limites.
Todas as torturas eram muito bem elaboradas, sabe? Para que causasse bastante sofrimento na pessoa, bastante medo. Ele adorava, ele sentia prazer em ver o medo e o sofrimento das vítimas dele. Uma outra maneira que o Joe Wayne Gacy tinha para abordar as vítimas dele era indo para o terminal rodoviário de Chicago. Por quê? Porque naquela época de 1969, 70, né, que ele começou 70, 69, finalzinho de 69 para 70, tinha muitos jovens que saíam de cidades do interior para ir para a cidade grande para procurar trabalho, outros porque saíram de casa. Ele não escolhia o jovem, sabe? Ele não era só jovens homossexuais. Ele não escolhia através disso, do sexo. Ele via o garoto e já se aproximava, oferecia trabalho, porque ele imaginava que aquele garoto estava chegando para procurar trabalho, ou para morar, ou para passear, né? Ele sempre dava uma pesquisada para que a vítima não fosse dar trabalho, ninguém fosse procurá-la imediatamente, sabe? Então, ele oferecia trabalho na construtora dele, ele oferecia dinheiro, ele oferecia bebidas, ele oferecia drogas. Muitas vezes, ele pegou essas vítimas à força. Outras vezes, ele se vestia, se fazia de um policial, sabe? Usava o distintivo de xerife e tinha um carro preto. Ele colocava luzes vermelhas nesse carro para dizer que era um policial ali de verdade e conduzia o garoto preso. E aí ele a levava para casa dele e começava a tortura, o abuso. Então teve um garoto que o Jeffrey, estavam na faculdade, estavam fazendo um trabalho e tinham mais garotos, né? Então, eles terminaram ali as atividades e o Joe os convidou para ir na casa dele e jogar uma partida de sinuca. Então, eles foram, sabe, jogaram. Então, como ele bebeu muito, sabe, ele serviu bebida para os garotos e todo mundo bebeu, mas ele bebeu mais, sabe? E ele estava ali jogando, sabe? Quando eles estavam jogando a sinuca, o Joe estava perdendo nas partidas de sinuca. Eles estavam ganhando. Então, os meninos aconselharam ele a ficar lá na casa do Joe, porque ele estava muito ruim, sabe, muito bêbado. Então ele pensou, ele não queria muito ficar, não. Ele falou, nem conheço esse cara, vou ficar aqui, sabe? Mas eles tinham que fazer uma viagem, sabe, para essa organização no outro dia cedo. E a casa do Joe estava mais próxima para ele. E o Joe falou, não, você pode ficar aqui que eu te levo. Ele tinha 15 anos de idade. Então, ele ficou na casa do Joe. Então, quando estava só os dois, eles continuaram jogando sinuca. O Joe falou para ele, falou assim, olha, agora nós vamos apostar, fazer uma coisa diferente.
Nós vamos apostar o seguinte: nós vamos apostar que quem perder vai fazer algo sexual no outro. Se eu perder, eu faço em você. E se você perder, você faz em mim. Ele não aceitou. O Joe falou, ok. Pegou uma fita de filme pornográfico, e colocou, sabe, para ele assistir e saiu da sala. Aí a sala estava no escuro, ele estava lá assistindo o filme, quando ele viu, a luz acendeu de repente e o Joe estava com uma arma apontada para a cabeça dele. Ele disse que virou bem devagar e que o cano, o cilindro da arma, dava para ver lá dentro as balas, que não era arma de mentira, era uma arma de verdade. Aí o Joe obrigou ele a descer as calças, sabe? Falou assim: agora você vai fazer o que eu quero. Começou a chorar, sabe? A pedir ele para por não fazer aquilo, pelo amor de Deus. Começou a pedir misericórdia para ele, sabe? Aí ele falou que o Joe começou a dar gargalhadas, sabe? Começou a rir do medo dele. Falou com ela que não tem problema, você vai dormir, eu vou te levar ao quarto para você dormir. Não se preocupa, passou, acabou. Não vou fazer nada com você. E levou ele pro quarto, sabe? Falou, você vai dormir aqui, tal. Boa noite, amanhã eu te chamo cedo. Esquece isso que aconteceu. E saiu do quarto. Então dizer que deitou, sabe? E aí, quando passou um pouquinho, ele sentiu uma mão segurando a coxa dele, perna, coxa dele. Então, ele congelou. Então, que quando ele olhou, ele viu a luz da janela de vidro refletida no rosto do Joe. Dizer que foi a coisa mais sinistra, mais horrorosa de toda a vida dele. Sabe que ele começou a tremer, que ele começou a chorar. Aí que o Joe colocou a faca na garganta dele e falou assim: agora nós vamos terminar o que nós começamos lá na sala. E ele já estava chorando. Ele disse que não conseguia parar de chorar e de pedir para ele, pelo amor de Deus, para não fazer aquilo com ele. Sabe, ele pediu tudo o que ele podia. Aí o Joe parou de novo e começou a rir e riu bastante dele. E falou com ele: tá bom, eu vou deixar, não vou fazer nada com você. Eu vou dormir. De manhã a gente sai cedo. E saiu do quarto. Então ele disse que vestiu a roupa dele e sentou na cama e esperou o dia amanhecer para ir lá, bater na porta dele, para pedir para ele levá-lo onde ele tinha que ir. Então era assim que o Joe agia, gente. Era dessa maneira que ele agia. Uma das maiores covardias. Um amigo dele, através de um amigo dele, ele conheceu a Carol. E a Carol, ela era divorciada, tinha duas crianças, sabe? E ela era uma mulher muito submissa, sabe? Quieta. Sentou os dois e eles começaram a namorar
a sair. Aí o Joe convidou ela para ir morar com ele. Sabe, aí ela aceitou, ela foi morar com ele, levou as crianças. Eles começaram a ficaram morando juntos. Depois de um certo tempo, eles casaram. Mas o casamento também foi deteriorando, porque o Joe passou de uns anos, no segundo, terceiro ano, o casamento já não estava mesmo para Carol. Ele não a procurava, eles não tinham mais relacionamento. E quando ele casou com ela, ele, da garagem, tinha a casa, tinha uma garagem. Então, ele transformou essa garagem em um quarto para ele, independente da casa, sabe? Então, essa garagem, ele já saía, por exemplo, ele chegava, ele não precisava de entrar dentro da casa para ter contato com a garagem, ele já ia direto para a garagem. E ele levava esses garotos para a garagem quando a Carol estava em casa. Então, ela desconfiava e ela sabia que ele estava com os garotos dentro lá da garagem. E algumas das vítimas dele foram enterradas nessa garagem. Ela começou a ter muitos conflitos com ele, sabe? Devido ao casamento já estar acabando, dele não procurar mais e não querer mais, sabe? E por fim, sabe, ele depois de 4 anos de casados, eles se divorciaram também. Então, depois que ela, eles se divorciaram em 1976, de 1976 em diante, ele continuou, sabe? Muitos garotos conseguiu se salvar. Ele liberou, ele abusava, ele violentava esses garotos, sabe? Ou com objetos estranhos, ou com estrupo, sabe? Outros ele deixava sangrando até morrer. Então dependia muito. Teve um caso que ele conseguiu levar um garoto para casa dele. Então, chegando na casa dele, ele algemou com a mágica dele, o truque de mágica. Ele ofereceu aquela mesma, aquele mesmo modo. Ah, deixa eu te algemar, vamos ver, eu consigo sair, vamos ver se você consegue. Sabe? É um truque de mágica e você souber esse truque, você vai sair. Então, ele fez isso com esse garoto e o garoto se soltou da algema, agrediu ele, sabe? E ele conseguiu se libertar e o Joe falou para ele, falou assim, olha, você foi o primeiro que conseguiu se livrar da algema. Nunca ninguém tinha conseguido se livrar dessa algema antes. E ele deixou esse menino ir embora. E ele não deixou por menos, ele denunciou ele, sabe? Mas, na maioria das vezes que esses garotos iam fazer as denúncias, era sempre assim. Ah, isso é porque são coisas de homossexual, isso é briga, sabe, entre eles. Então,
Eles não davam a devida atenção. Na construtora dele, só trabalhava jovens, só menores de 18 anos, gente. Tinha algumas pessoas que perguntavam para ele: "Ô, John, por que na sua empresa você coloca só esses meninados aí para trabalhar?" Então ele falava: "Ah, mas é para ensinar para eles dar valor na vida, vencer igual eu venci." Então eles estão aí trabalhando, mas estão aprendendo o ofício, estão aprendendo a ter responsabilidade, estão aprendendo a administrar uma empresa. Então o pessoal, é mesmo, né? Então deixava para lá, sabe? Ninguém duvidava da honestidade desse homem. O que ele falava era isso mesmo, não tinha outra, não tinha dúvida. Então, os garotos que queriam, que saíam de casa, porque nessa época, 1960 a 70, quando o menino chegava para a família e dizia que ele tinha uma, uma outra, ele via a vida e o sexo de outra maneira, sabe? Que ele se interessava pelo mesmo sexo. Os pais, principalmente os meninos, os pais colocavam para fora de casa ou zombavam deles, menosprezavam, sabe? Então, o que é que eles faziam? Eles fugiam desse menosprezo, eles fugiam desse abandono e iam procurar cidades grandes para morar. Então, não que todos os garotos fossem assim, outros vão para trabalhar. Então, esse lugar do terminal de ônibus, sabe, que ele conseguia, sabe, quase todos os dias que ele ia, um garoto PDM, ele tinha os meninos, sabe, que ele colocava como assistente dele. Tinha outros que ele colocava como gerente, sabe? E eles continuavam trabalhando para por causa do dinheiro. E lá tinham dois garotos que eles tinham o mesmo carro que era a paixão deles. Então eles trabalhavam duro para sempre estar colocando coisas novas no carro e tudo era pro carro, sabe? E tinha um deles que era pago pelo Joe Gacy para ir à casa dele cavar, fazer buraco. Então ele perguntava, mas você vai fazer esse buraco para quê? Para que esses buracos que você está fazendo? É para fazer churrasco. Eu vou fazer um churrasco, uma festa, e é muita gente, então preciso que você faça esse buraco. Então ele cavava, sabe, esses buracos pro Joe. E uma certa vez que ele foi à casa dele, ele viu que o buraco que ele tinha cavado estava cimentado. Ele não quis perguntar, sabe por quê que aquele buraco já estava cimentado, se ele tinha falado com ele que era para churrasco. Quando, em 1978, no mês de dezembro, no inverno em Chicago, que estava para lá de frio, muitas tempestades de neve, muito frio. Em uma farmácia da cidade,
trabalhavam dois jovens. A maioria eram jovens que trabalhavam. Querendo, os jovens queriam comprar carro, os jovens queriam ter a sua independência, sabe? Então, eles iam trabalhar. Os pais, aqueles que não tinham carro, os pais levavam e buscavam. E era o caso do Robert Pease. Ele trabalhava meio período na farmácia e a mãe dele levava e buscava ele. E nesse dia, nesse mês de dezembro, era o dia do aniversário dela. Ah, tinha uma menina que trabalhava nessa farmácia e ela trabalhava no caixa. Ela tinha a mesma idade do Robert, 15 anos. Os dois, 15 anos. Então, quando as pessoas chegavam, que abriam a porta de entrada, vinha o frio, a rajada de frio. Então, o Robert tinha um casaco azul, sabe, bem grosso. Então, ela pediu para ele, falou assim, Robert, me empresta, deixa eu ficar com seu casaco. Ele prontamente deu ela o casaco para ela usar, sabe, enquanto ele estava lá dentro, fazendo as coisas dele. Então, ela percebeu que tinha um pessoal lá de uma companhia. Então, ela perguntou para o patrão dela: "Ai, o que que esse pessoal está fazendo aqui, esse senhor já mais de idade?" Aí ele falou assim: "Não, esse aí é o pessoal que eu contratei, eu vou fazer uma reforma na farmácia. É o Joe." Então, ela sabia que o Joe estava lá com mais alguns meninos, olhando a farmácia, o que que tinha que fazer, como que ia ser, sabe? E o Robert estava lá também. Aí diz ela que em um determinado tempo, que ela não sabe dizer qual, que horas que foi, o Robert chegou para ela e falou: Olha, me devolve o casaco aí, que eu vou sair, eu vou com o Joe, ele vai me arrumar um emprego, ele paga bem, paga melhor do que aqui. Ele estava querendo comprar um carro. O Robert, ele era fotógrafo, ele jogava basquete, ele fazia ginástica olímpica, sabe? Ele era um bom menino, a mãe dele levava e buscava ele, sabe, no trabalho. Até ele comprou o carro, ela prometeu que ia fazer isso. Então, ela tirou o casaco e ele saiu. E nunca mais foi visto. A mãe dele chegou lá, quase na hora de fechar, procurando por ele. Ela falou assim: não, ele está aí fora. Ele foi conversar com o, o cara da construtora, sabe, para o emprego que ele vai arrumar. Aí ela falou: não, não está aqui não. E o Robert desapareceu. Só que eles sabiam que o menino tinha saído com ele para ir, né, na casa dele, para conversar com ele. Se tinha ido na casa dele ou não, a polícia não sabia. Mas aí o que que acontece? Quando, antigamente, gente, tinha a revelação das fotos. Então, tinha um envelope onde você colocava o filme dentro e entregava no local, você anotava no endereço seu, no envelope, você anotava no envelope o seu nome, endereço, telefone, sabe? Que era para pessoa identificar de quem eram as fotos, de quem era aquele filme. E eles te davam o recibo, sabe? Daquele envelope que você entregou. Com esse recibo, você ia pegar o envelope. Eles sabiam identificar as suas fotos. Então, chegou uma pessoa lá com o envelope para
para foto, revelar foto. Então ela destacou essa parte do envelope onde tinha endereço, nome de registro e colocou no bolso do casaco. Então, quando a mãe do Robert procurou a polícia e contou o que tinha acontecido, a polícia não teve dúvida, sabe que aquilo não era, que ele não tinha fugido, que aquilo ali não era um caso simples, que aquilo era sério, seriamente um caso de desaparecimento. E que o Joe Wayne Gacy estava envolvido. Então eles foram na farmácia para saber quem esteve ali durante todo o dia, durante o tempo que o Robert estava lá. Então, o nome do Joe estava citado lá, Joe Wayne. Então, eles foram procurar o Joe. Então, ele falou que não, que esse menino tinha estado, sabe, lá com ele, na casa dele, mas que ele não sabia de nada, sabe, que não tinha visto ele, que ele não estava sabendo disso, não. Sabe, que ele tivesse desaparecido. Ele negou, sabe? Então, a polícia sabia, sentiu que tinha alguma coisa. Então, antigamente, não existia nessa época, não existia comunicação entre as polícias, as delegacias. Por exemplo, ele havia sido preso lá em Iowa, foi sentenciado a 10 anos, cumpriu 18 meses, e ele estava em Chicago. A polícia de Chicago ainda não sabia disso. Sabe, ele construiu a vida toda dele em Chicago e ele estava na condicional. Então, eles descobriram essa prisão e descobriram que ele havia agredido sexualmente dois garotos lá e tinha sido condenado a 10 anos de prisão. Que ele tinha sido acusado por pederastia. Resolveram que ia vigiar, sabe? Falou, nós vamos colocar 24 horas policial na cola dele. Onde ele for, vai ser 2 turnos, um revezamento de polícia, de, de, de parceiros. Só que assim a polícia fez. Sabe, tinha 2 investigadores, de dia e de noite, sabe, vigiando os passos do John Wayne Gacy. E ele desconfiou que a polícia estava seguindo eles. É lógico que ele ia perceber, né? Então, um dia ele chegou, sabe, com a van dele, estacionou e ficou a van estacionada lá na porta um tempão, sabe? E ele saiu por um outro lado, sabe? E os policiais ficaram lá de plantão, olhando a van e pensando que ele estava dentro da casa e ele não estava. Depois eles viram o empregado dele saindo, foram saber, era o empregado, ele não estava lá mais, ele já tinha saído há muito tempo. Então, eles resolveram mudar a tática. Cláudia, nós vamos conversar com ele e ele vai saber que ele está sendo vigiado. Então,
assim eles fizeram. Contaram para o Joe, olha aqui, nós estamos com na sua cola 24 horas. 24 horas terá dois policiais por sua conta, durante o dia e durante a noite. Ele, ok, para mim tá tudo bem. Eu tenho muita coisa para fazer, sabe? E assim foi, sabe? Ele indo trabalhar, a polícia atrás dele, sabe? O tempo todo. E passando o tempo, ele começou, ele chamava os policiais para almoçar, sabe? Eles almoçavam juntos, sabe? Ele falava da vida dele, sabe? Falava que não tinha nada a ver, que eles não iam encontrar nada, que o que ele tinha que fazer era muito trabalho, sabe? Então, um dia, os policiais estavam na porta da casa dele. Então, ele convidou os policiais para entrar na casa dele. Então, um ficou conversando com ele e o outro começou a dar uma olhada pela casa. Sinistra. A casa muito sinistra. Tinha muitas fotos de palhaço, palhaços com caras de malvado, sabe? Tinha um corredor marrom escuro, sinistro, com umas listas na diagonal laranja, sabe? Muito sinistro. Então, esse policial foi para o banheiro. Ele usou o banheiro. E quando ele deu a descarga, ele sentiu um cheiro terrível, sabe, de cadáver vindo do alçapão que tinha na parede. Ele falou, que isso? Então ele contou, falou com o parceiro dele, falou assim, eu conheço esse cheiro, eu sei o que que é. É cheiro de cadáver humano. Então, eles contaram para o chefe e eles falaram, nós vamos ter que conseguir um mandado de segurança para entrar na casa dele. E conseguiram esse mandado. Primeiro eles conversaram com ele, sabe, que queriam entrar para fazer uma busca na casa dele, se ele autorizava, se ele dava a chave. Ele falou que não. Aí eles falaram, então eu vou conseguir um mandado de segurança e nós vamos entrar aqui na sua casa. E assim foi feito. E eles entraram. Então, na casa, eles encontraram algemas, eles encontraram corrente, muitos objetos usados para tortura, sabe? E o alçapão, sabe? O lugar que o policial falou, sabe? Então, eles quebraram, sabe? Entrou, porque o lugar onde ele enterrava as, as vítimas dele chama Scroll. É uma parte, muitas casas americanas são construídas dessa maneira. E essa casa, em específico, ela foi construída há anos. Pode ter sido até em 1900 e o quê? Em 1910, 1800, por aí. Então, essa casa, ela tem uma estrutura por baixo, sabe? Nessa estrutura tinha o alicerce e aí vem a parte do assoalho e depois a casa. Essa parte chamada scroll, ela, para você entrar debaixo dela, você tem que entrar deitado praticamente. Não dá para você ficar em pé.
Então, o que é que eles fizeram? Eles arrancaram essa parte da parede do alçapão e entraram para ver o que que tinha lá. Mas eles não conseguiram ver nada, sabe? Não tinha terra, não tinha nada disso. Então, eles ficaram de mãos atadas. Sabe? Porque eles pensaram que fosse encontrar algo e não tinham encontrado, a não ser sujeira normal, com tanta pressão da polícia, que ele tinha que dizer onde estava o garoto, porque até então a polícia estava procurando o Robert Peace. E o Joe Wayne Gacy procurou um advogado que ele já tinha trabalhado há uns tempos atrás na promotoria e falou com ele que ele estava tendo problema, sabe, com a polícia, que a polícia estava cobrando as coisas dele, sabe, e que se ele poderia ver com eles o que estava acontecendo, para que eles deixassem ele em paz. Então, o advogado foi procurar saber e o delegado falou para ele, falou assim, olha, ele está sendo acusado de um desaparecimento de um garoto. E falou para ele sobre o processo que ele já tinha respondido, que tinha sido acusado e condenado, né, em Iowa por pederastia. Então, o advogado passou para ele isso que o delegado tinha passado e, conclusão, ele não aguentou a pressão. O Joe Wayne Gacy contou para o advogado que ele tinha assassinado 33 garotos, sabe? Até a data do desaparecimento do Robert. Gente, desses 33 garotos, 9 estavam sem reconhecer. Em 2021, a polícia ainda está correndo atrás do DNA para identificar os jovens que estão sem identificação. Só tem um número. Mas acontece que o advogado não pode contar, ele tem que guardar segredo. Ele não pode contar uma coisa do cliente, uma revelação como essa, sabe? É contra o juramento dele. Então ele estava sem saber o que ele fazia. Ele só falou com o cara, falou assim, olha, o, o Joe tá aí, eu conversei com ele e não deixe ele sair. Quando os policiais foram com mandado de segurança, com mandado de busca na casa do Joe, e que eles encontraram algemas, correntes, objetos de tortura, eles vasculharam o lixo dele e eles encontraram um recibo de foto da farmácia para saber de quem que era aquelas fotos, sabe o que que era, se era de lá, para verificar, ver se conseguia alguma pista, sabe? Porque além desse material todo, eles encontraram também um anel de formatura de ensino médio.
e que era de uma das vítimas que estavam lá enterradas. Então, na farmácia, foi colocado no envelope, sabe, para que identificasse que aquele recibo era mesmo de um filme, de um envelope. E a menina falou, sabe, que aquele recibo, ela tinha colocado no casaco do Robert. Então, com isso, a polícia já não tinha dúvida. Ele tinha que contar, sabe, onde é que estava o Robert, o que tinha acontecido com ele. A preocupação da polícia era isso, era ele dizer onde que o Robert estava, porque eles achavam que o Robert estava em algum lugar, em algum cativeiro, que ele ainda estaria vivo. Então, foi quando, para surpresa deles, o Joe Wayne Gacy confessou os assassinatos dos garotos, dos 33 garotos. E, para maior surpresa, ainda estava enterrado na casa deles. Então, como a polícia já tinha ido lá uma vez e não achou, não tinha visto, e ele falou que estava num espaço lá, no Crows, ele fez um mapa do local de onde estavam enterrados. Porque os corpos, me parece que os corpos não eram colocados individualmente, eram feitos buracos. Esses buracos, ele colocava algo nos corpos por causa do cheiro e vinha e colocava outro corpo, sabe? E depois ele cimentava, ele fechava. Então, ele fez um mapa da casa e o mapa de onde estavam esses, eles estavam enterrados. Então, muitos estavam enterrados na casa dele, alguns estavam jogados no rio, nos rios próximos da casa dele. Então, quando a polícia foi, e eram corpos e mais corpos, foi um trabalho árduo, sofrido, as famílias sofrendo, sabe? E ele não falava onde estava o Robert, sabe? Ele dizia que ele estava no Rio, sabe? Então, depois que ele confessou tudo, ele, a defesa dele fez toda a alegação de insanidade. Diziam que ele era esquizofrênico com borderline. Diziam que ele tinha borderline de todas as espécies, sabe? E o advogado resolveu que ele não ia ser sentenciado à morte, porque na história criminal dos Estados Unidos não tem nenhum serial killer que foi convicto, condenado com provas por 33 mortes. Sempre se consegue provar assim com muito esforço. Sabe-se que a pessoa teve mais mortes, que não foram só aquelas, mas não conseguem ter provas de todas elas, sabe? Pode ser que ele tenha matado mais garotos e que não confessou, né? Mas ele disse que todos os garotos que ele assassinou, todos eles, estavam na casa dele. Inclusive, ele não queria que a polícia retirasse esses, esses
restos mortais, porque era o troféu dele, sabe? Eles tinham que ficar ali. Muitos dos garotos ficavam debaixo da cama dele, os corpos debaixo da cama dele, um dia, 2 dias, até ele enterrar. Então, a, a imprensa começou a dar voz à defesa dele. E a defesa dele falando, ele é louco. Sabe, e o povo também, né? Como que uma pessoa faz isso? A pessoa só pode ser louca. Sabe, ele é louco, é insano, isso é insanidade. Uma pessoa normal não faz isso. Então, um julgamento que poderia ser tranquilo, né? Porque ele confessou, os corpos estavam lá. Então, devido à repercussão do caso, que foi internacional, o mundo todo ficou apavorado, perplexo com o que aconteceu, sabe? Assim, teve uma dimensão, a gente contando aqui, não dá para você imaginar a dimensão que esse caso teve. Muito grande, muito foi os Estados Unidos todinho, o mundo todo. Como uma pessoa consegue matar 33 crianças, adolescentes, gente, sabe? Estrupar na maior covardia, na maior pederastia, torturar dias, horas, das maneiras mais horrorosas, e depois enterrar essas vítimas na casa dele, sabe? É muita ruindade, é muita maldade, né? Então, as pessoas estavam preferindo levar para o lado da loucura, sabe? Então, aí a defesa dele, os psiquiatras e psicólogos, sabe? Falaram, não, isso aí não foi ele que fez, não era ele, sabe? Ele começou a dar entrevista, sabe? A mídia, quanto mais ele falava, melhor para ela, né? Mais audiência ela tinha. Então ele falava e afirmava que ele não se lembrava de nada, que ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez, sabe? Quando perguntava para ele como que esses corpos tinham parado na casa dele, ele falava que não sabia, que isso, quem tinha feito isso era uma outra pessoa, que não ele, sabe? Ele já estava tendo até dupla personalidade. Então, eles ficaram nessa, sabe? E foram anos para o julgamento, sabe? Todo o julgamento, toda a defesa dele. Foram mais de 5 entre psicólogos e psiquiatras, que deram seus diagnósticos, sabe? Que falaram da, do, da relação que ele teve com o pai, né? Que o pai dele menosprezava ele, que o pai dele zombava dele e das surras, sabe, que ele ganhou, que ele teve, que ele apanhou muito, sabe, e das comparações que o pai dele fazia com a irmã, da irmã dele, então que ele sofreu demais, sabe, e que ele reprimia isso tudo dentro dele. Então, uns falaram que ele era esquizofrênico, sabe? Teve todo tipo de insanidade. Ele não tinha sido ele que fez aquilo, sabe? E isso ficou muito latente, sabe? Mas a promotoria, ela não pensou que fosse tão difícil você provar uma coisa, você ter todas as provas ali, mas chegar em frente aos jurados, eles escutam os dois lados. Eles estão ali para ver o que a defesa
e a acusação. Mas aí o promotor, né, a acusação, levou, sabe, parte do assoalho, parte do alçapão, onde ele passava, sabe, de onde que vinha o cheiro. Tinha uma bomba, ele tinha uma bomba de ar que ficava o tempo todo trabalhando lá debaixo, sabe, movendo para tirar o cheiro, né, para ventilar dentro debaixo da casa. Então eles levaram esse pedaço de alçapão e mostraram onde era, sabe, com toda o profissionalismo, onde que esses garotos, esses adolescentes de 15, 14, 16, 17, sabe, 20 anos eram julgados depois de mortos e enterrados. Que ele tinha toda a consciência do que ele estava fazendo. E eles conseguiram mostrar para os jurados que aqueles adolescentes, aqueles corpos eram enterrados ali como troféus para ele. E que ele tinha total consciência do que ele tinha feito, que até um mapa ele tinha feito, sabe de onde estavam os garotos. Então, depois de um tempo, veio a sentença, ele foi condenado à pena de morte. Só que essa pena de morte, ele foi condenado em 1980. A pena de morte dele só aconteceu, ele só foi executado, a sentença foi executada em 10 de maio de 1994, sabe? E durante todo esse tempo ele dava entrevista, sabe, para televisão, falando que da inocência dele, que ele não tinha feito, sabe? Ao mesmo tempo, ele voltava atrás, sabe? Ele falava que fez, depois falava que não fez. Ele não desistiu, sabe? E no final, ele falou, sabe? Eu acabei ganhando de vocês novamente, porque eu matei 33 e vocês só um. Para você ver a capacidade dele, sabe? A competição dele de passar o outro para trás, de sempre estar na frente, de conseguir uma imagem maravilhosa e soberba para ele. Então, gente, é isso. Foi esse o caso de Joe Wayne Gacy. E se cuide e cuidado e estejam sempre alerta, viu, gente? Muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo caso criminal. Tchau, tchau.